Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Gymcast. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Bruno Zampini, nosso Wealth Builder e amigo, e vamos bater um papo hoje descontraído também sobre toda a história dele, o contato dele com o mercado cripto. Vamos falar sobre alguns casos aqui do Brasil, como o Brasil está posicionado no mercado de cripto, e vamos desenrolar o assunto, vamos ver o que dá aqui. Bom, Bruno, bem-vindo aqui. Bem-vindo ao nosso... É sua primeira participação aqui do Gymcast. Conta primeiro um pouco quem é o Bruno, da onde você veio em relação ao mercado, como que você enxerga o mercado cripto, quando que foi que o bichinho da cripto te picou? Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, muito especial estar aqui falando com vocês hoje. Primeiro vem minha formação, né? Eu sou formado em administração pela Pontifícia, pela PUC, e trabalhei muitos anos no mercado gráfico, na indústria de embalagem, né? Eu trabalhava num convertedor, a gente fazia todo o apoio da parte de embalagens de decoração. Então, vim do mercado de rótulos adesivos. Então, atendi durante muito tempo grandes clientes, grandes empresas. Comecei minha trajetória aos 18 anos, né? Fui para o chão de fábrica mesmo. Eu tinha um anseio de aprender muito a parte técnica para poder depois ir para o comercial, foi o que eu fiz. Então, foram 4 anos de parte técnica, de camisa suja, de tinto V e tudo mais, até que eu me senti confortável de ir para a área comercial aos 22 anos. Eu era um dos mais novos ali, deixei até a barba crescer nessa época. Né? E depois para parecer mais velho. Para parecer mais velho, porque eu ia nos lugares e tinham pessoas muito mais velhas que eu e tal. E eu falava, pô, eles devem estar pensando, o que esse moleque está fazendo aqui? Né? E graças a Deus foi tudo muito bem, consegui abrir boas frentes, participei de coisas bastante interessantes no mercado gráfico, como o conselho da ABRE, que é a Associação Brasileira de Embalagem. E aos 32 anos, depois de muito tempo no mercado gráfico, eu me deparei com o Bitcoin. Então, mais precisamente... Que ano que foi isso? Em maio de 2018. Dia 10 de maio de 2018, foi a primeira vez que eu abri uma página, né, da Binance, que é uma das maiores corretoras de cripto do mundo, e fiquei maluco. Né? E o que mais me chamou a atenção na época, Edu, tem uma parte das exchanges que você consegue ver as variações, as últimas 24 horas das criptos, e eu fiquei muito assustado, porque eu falava, essa cripto valorizou 30%, 40%, 50% em um dia. Enquanto outras também caíam, né? Então, naquele momento eu me apaixonei pelo mercado. A minha mãe sempre me dizia que eu era do contra, e em 2018, realmente, entrar no mercado de cripto era para alguém que era do contra. Hoje é fácil entender que não é mais assim, mas na época as pessoas não entendiam muito bem o que era esse mercado. E aí eu comecei minha trajetória no mercado de cripto e estou aqui hoje, né? Representando um time forte aí da Dynasty. E esse é o começo, né? É a ponta do iceberg. Ainda tem muito ainda para crescer esse mercado e não tenho dúvida que eu vou estar nele para sempre. Não, legal. Não, o que você conta aí de você ir a fundo para entender antes de vender, eu acho que é um ponto em comum entre todo mundo que está no mercado de cripto de forma séria, né? Você precisa entender, você precisa estudar, você precisa entender os fundamentos de cada moeda que você está colocando. Não é porque é cripto que é bom, né? Tem muita cripto que é ruim no mercado, então você tem que saber separar e conseguir realmente separar o que é bom, o que é ruim, o que é promissor, o que não é, o que pode ser fumaça, o que é projeto sólido, né? Então, a gente estava batendo um papo antes, você falou de questão de estudo, né? Como que você... Fala um pouco mais desse processo seu de entendimento da cripto. Quando você teve contato na Binance, mas como que você começou a falar assim, bom, estou entendendo cripto? Me fala como foi esse processo de aprendizado, porque é uma coisa muito solitária, né? É um processo que se não tiver dentro de você, é muito difícil hoje buscar bibliografia extensa sobre cripto, porque é muito recente, né? Então você tem que... Me fala um pouco como foi o seu aprendizado nisso. O meu aprendizado, acredito que foi como de quase todos, né, que começaram mais cedo nisso, foi buscar, de forma solitária mesmo, leitura. Então, a primeira coisa que eu fiz, quando eu descobri o que era o Bitcoin,
foi ler o white paper dele, né? E para quem não sabe, o white paper é uma especificação técnica versus propósito, fundamentos daquele projeto. E, Edu, eu confesso que quando eu li o white paper do Bitcoin em 2018, eu não entendi quase nada, né? Porque ele é uma leitura bastante de engenheiro, então ele tem algumas particularidades. Eu falei, cara, vou deixar esse white paper de lado, né? Eu volto nele daqui a pouco. E aí comecei a pesquisar algumas pessoas que falavam do mercado cripto na época. Eu me identifiquei muito com um deles, que é o Fernando Urich, que é um cara que é renomado no mercado de cripto. Então, eu praticamente vi todos os vídeos dele no YouTube, né? Alguns outros profissionais começaram a falar disso, alguns sites que eu entrava. Então, todo projeto de cripto eu tentava fazer a leitura do white paper e voltava para estudar mais um pouco com essas pessoas que na época falavam muito bem desse mercado, mas foi realmente um estudo solitário, até que eu comecei a entender. Agora, por que algumas pessoas vão atrás e outras não, né? Então, eu gosto muito de uma teoria que chama CH da competência, né? Então, ela fala que existem 3 fases de você aprender as coisas. A primeira base de tudo dessa pirâmide é o conhecimento. Só que o conhecimento, ele é 15% do que significa o seu sucesso, né? Ele não é a parte principal para que você possa alcançar o sucesso dentro daquilo que você escolheu. O próximo degrau dessa pirâmide são as habilidades. Então, as habilidades que você desenvolveu, que significam apenas 25%. E aí eu te falo, tem 100% nesse todo e só 40% até agora, 25% de habilidades e 15% de conhecimento. A parte mais importante da pirâmide é a proatividade, é o buscar, o querer. E quando eu me apaixonei por esse mercado, eu falei, cara, eu preciso entender mais que todo mundo. E aí eu voltei às minhas origens de quando eu comecei muito cedo no mercado gráfico e tinham pessoas na época, vendedores de 40, 45 anos. Eu era só um moleque de 22. E eu precisava entender naquela época mais que todo mundo para poder me destacar de alguma maneira. E foi o que eu fiz no mercado de cripto. Então eu falei, eu preciso estudar de uma maneira rotineira, todos os dias lendo matéria, e é assim que eu faço até hoje. Então, todos os dias eu leio matéria de cripto, 1, 2, 3, e me deparo com alguns projetos novos que eu venho estudando. Não, essa sua descrição em relação ao aprendizado, eu acho que eu tenho como filosofia também esse tipo de abordagem que quando você olha um negócio novo, né, que tá nascendo, que não está consolidado, uma tecnologia que é promissora e é propício para ser algo revolucionário. Quando você entra no começo e mergulha de cabeça, a chance de você se tornar um especialista é muito alta. Porque diferente de você pegar um mercado já maduro, se você for, por exemplo, vamos falar da construção civil, né? Se hoje você resolve abrir uma empresa de construção civil, tem muita empresa que já tem dezenas de anos aí, já construiu dezenas de prédios, quer dizer, você vai ser em 1 milhão e dificilmente você vai conseguir um destaque numa velocidade relativamente rápida ou mesmo que seja no longo prazo, porque você tem já pessoas muito experientes no mercado. No caso de cripto, e essa oportunidade apareceu quando eu enxerguei, eu falei, nossa, isso aqui é o futuro do mercado financeiro. Isso não tem como não ser. Pela facilidade e pela toda a praticidade que ela traz, pela questão da descentralização, pela questão dos contratos imutáveis, né, de que você não consegue de forma alguma mudar a regra do Bitcoin, seja quem for, nem o próprio criador. Então, quando você entende isso, você fala, bom, peraí, se eu me especializar, estudar isso aqui, for a fundo, e como você falou, ir atrás do conhecimento, eu acho que a chance de você se destacar e virar referência é muito grande. É o que a gente acredita, é o que está acontecendo agora, né? Ver o que a gente fez agora, inclusive toda a trajetória da nossa empresa, né? Você vê o passo que nós alcançamos agora, que foi a aquisição aí do nosso primeiro ativo imobiliário, que é uma questão muito, muito inovadora, mesmo dentro do mercado de criptomoedas, né? E falando de mercado imobiliário, bom, a gente vindo do mercado imobiliário, vocês sabem, né?
Eu queria um pouco da sua ótica em relação ao mercado, o que você teve de contato com isso. Vamos falar um pouquinho de mercado imobiliário para tentar fazer o link aí das cripto com o mercado imobiliário para o pessoal entender o que a gente enxerga de potencial nesse mercado. Legal. Eu só queria voltar num ponto, Edu, antes de a gente entrar nesse assunto, que você falou de virar referência especialista. E é verdade, o mercado de cripto ele gera oportunidades para qualquer um. Né? E não estou dizendo que eu era qualquer um, mas eu tinha uma base do mundo gráfico e nenhuma do mercado de cripto. E o fato de você ter ido atrás e buscado, você acaba virando referência. Eu lembro que no começo, a minha família me chamou de louco. Falou, pô, você vai largar uma carreira sólida no mercado gráfico e tudo mais para ir por esse mercado que ninguém sabe o que vai acontecer. E eu sofri muita represália na época, né? De pessoas me questionando que eu era louco, que eu era maluco. E é engraçado, porque hoje os mesmos familiares, os mesmos amigos, eles ficam consultando o tempo inteiro. Pô, mas o que você acha do mercado? O que vai acontecer? Que moedas que eu devo comprar? Então, de fato, isso aconteceu mesmo. Mas eu não sei se isso aconteceu com você também. O quê? Acho que faz só 2 meses que estão começando a achar que eu sou normal, né? Porque realmente... Porque é o seguinte, a gente traz algo que é muito impactante. Ela realmente vai mudar o sistema financeiro mundial. Não tem jeito, não tem como parar. Hoje, está um pouco mais claro para as pessoas que isso vai acontecer. Mas quando a gente começou em 2016... por mais que a gente tentasse simplificar, porque a gente entende, não é o dia... Você está no seu trabalho, no dia a dia, chega lá o Eduardo e o Fábio, né, que a gente ia sempre em 2, né, fazer reunião, e começava a falar de emissão de moeda na Suíça, com ativos imobiliários correlacionados, e a gente ia fazer uma oferta pública, não sei o quê. Você fala, não, peraí, qual que é o planeta? Onde você estacionou o seu disco voador aí? Porque não parece que não estava fazendo sentido, né? Então, quer dizer, as pessoas não tinham acesso à tecnologia, então a gente dava praticamente um choque nas pessoas, que eles falavam, não é tão diferente que não parece real. Que não é possível. Que não é possível. Deve dar errado isso. Não, isso aí no mínimo dá errado, né? Então, quer dizer, mas eu não culpo as pessoas, porque você está no seu dia a dia, a tendência do ser humano é você se adaptar, né? Se acostumar com aquilo. E a tendência natural não é você buscar o desconforto, é você buscar o conforto, né? Todo mundo busca o conforto. A famosa zona de conforto. E para mim, o desconforto é estar na zona de conforto. Se eu tiver um dia assim, nossa, tô tranquilo e tal, isso me incomoda. Aí eu não tô evoluindo. Porque crescer dói, né? É uma coisa que se tá doendo é porque você tá crescendo. Então, quer dizer, você passar por situações em que te geram desconforto, que fazem você ir além do seu limite que você achava que tinha. Quando você vê, você pode ir um pouco a mais, tanto no estudo, quanto na questão de inovação, quanto na questão de provar a tese do que você tá propondo. Então, são coisas que não é normal do ser humano buscar isso, né? Então também, quando uma pessoa que está numa condição confortável, você chega para chacoalhar o mundo dele e falar assim, olha, esquece que vai mudar. Então, a primeira coisa que as pessoas, elas inconscientemente estão torcendo é para que aquilo não aconteça. Porque se aquilo acontecer... Elas ficaram de fora. Elas ficaram de fora e vão ter que lidar com o desconforto de aprender, de começar a ver como que funciona, tal, não sei o quê. Então, é uma coisa inconsciente. Ninguém vai fazer isso, olhar para você e falar, não, eu tô torcendo contra. Mas a pessoa, ela tá torcendo para que aquilo não aconteça. Porque se acontecer, vai virar tudo de ponta cabeça mesmo, vai ter que aprender, etc e tal. Então, você vê... tem gente que tem resistência a aprender tecnologia, né? Conheço gente que você explica, essa pessoa não quer, fala assim, não, eu não quero. E tudo bem, não tem problema, existem perfis e perfis de pessoas, mas a maioria não quer isso. Então, eu me senti assim mal no início, mas foi só no começo, porque eu percebi que com o tempo isso a gente vai identificando as pessoas que querem estar do nosso lado, as pessoas que apoiam o nosso projeto, que entendem a tecnologia, e a gente foi montando um time. Você conhece o nosso time? Sim. O time, ele é fantástico, de pessoas, é um dream team, né? Dos sócios à equipe comercial, equipe de diretores e tal, que cada um deles teve realmente o entendimento de onde a gente estava querendo chegar
e se juntou ao time. Aí é uma questão que você consegue também selecionar melhor quem está no seu dia a dia, né? Então isso é bem bacana. E até que eu fugi do script, na verdade não tem script, né? Mas eu acabei fugindo da sua pergunta do mercado imobiliário, mas é óbvio que isso faz muito sentido na conversa de hoje, né? E quando você pensa no mercado imobiliário global, com pandemia ou sem pandemia, todas as pessoas estão debaixo de um teto. Seja ela trabalhando, seja ela se relacionando na sua maneira social. Então, é o mercado com mais potencial do planeta, né? É difícil imaginar que o mercado imobiliário no mundo vai acabar. É algo que a gente não consegue imaginar isso. E quando você fala do mercado imobiliário, que é essa grande potência mundial, linkada a uma tecnologia do mercado de cripto, que é o mercado da vez, é o mercado da bola, é a bola da vez no momento, né? A junção entre eles é algo avassalador, né? Para dar proteção, para dar segurança ao investidor, porque o investidor, ele muitas vezes não se conecta, a gente percebe isso no mercado de cripto, primeiro porque ele não entende, né? E depois, quando ele começa a entender levemente, ele ainda fica com algumas ressalvas em relação às garantias que esse mercado tem. Exato. Como combinar um mercado tão disruptivo com alguns lastros, com algumas garantias, né? E aí que entra o projeto da Dynasty, que realmente é revolucionário. Ele é para as pessoas que já gostam do mercado de cripto, mas também é para as pessoas que pensavam, eu nunca vou pôr dinheiro aí, eu não entendo isso. É o primeiro passo, né? E eu, inclusive, tenho amigos, né? Então, eu tenho um amigo que ele trabalhou a vida inteira, né, numa instituição financeira do mercado tradicional, Citibank, e ele nunca tinha investido no mercado de cripto. Nunca. Ele sempre foi muito reticente, não quero saber, né? Aquela zona de conforto. E aí eu apresentei o projeto da Dynasty e a primeira criptomoeda que ele comprou foi o DIN. Então, legal. Quebrando uma resistência. Esses dias ele me ligou e falou, como é que eu instalo aqui a minha cold wallet? Então, legal. Ele entrou no ritmo do negócio, porque ele sentiu que pela DIN talvez seria o melhor caminho dele. Era um caminho de mais segurança, mais solidez, porque trazia todo o repertório do mercado imobiliário. Legal. Não, eu acho que uma coisa que é interessante nisso é que quando eu ouço as pessoas, imagina, eu vou estar exposto. Primeiro ponto, não é exposição, é questão de aprendizado. Qualquer um pode, com R$100, começar a participar do mercado de cripto. Isso é um tabu, né? Hein, Edu? É um tabu. A galera acha que é só pra gente rica. Quando você fala que é R$300 mil um Bitcoin, a pessoa não tenho R$300 mil. Não, você pode comprar 0,0005 Bitcoin, né? Você pode comprar R$100 em Bitcoin. Tem o Satoshi. O Satoshi se divide, são 8 casas decimais são 8 casas depois da vírgula. Quer dizer, qualquer um que queira entender como funcionam as criptomoedas pode procurar uma corretora, fazer o seu cadastro, depositar R$100 e entender como que é comprar R$100 em Bitcoin. Aí, como que eu tiro aquilo da corretora e passo para a minha carteira? Aparece aqui. Quando ela aparece no seu celular, ela está dentro do seu dispositivo. Ele não está em nenhum outro lugar. Quando você tem a sua chave privada, né, que é como se fosse sua senha para assinar as transações dentro do seu dispositivo, você carrega o valor com você. Não é uma custódia, não né? Não está no banco. Ninguém está usando o seu Bitcoin. Com você. Então, quer dizer, se você pegar R$100 dentro de uma carteira, uma wallet que está na sua mão, no meu ponto de vista, vale mais do que R$100 dentro do banco. Porque no banco, você precisa do seu gerente aprovar, você precisa... Tem as taxas. Tem as taxas. Aí quando você vai sacar aqueles R$100, quando você vê, virou 80 porque comeu a taxa do mês, aí a taxa da conta corrente. Então, quando as pessoas começarem a entender que é mais fácil você ter uma carteira de cripto e ter suas criptos, mesmo que seja uma stablecoin, você não precisa ficar também na oscilação do Bitcoin. Você pode ter uma moeda estável, que é paridade com o dólar, por exemplo, Tether. Você pode ter uma moeda como o DIN, por exemplo, que tem uma referência no mercado imobiliário. Você pode ter uma moeda que também tem um potencial de valorização bacana, que é projetos de tecnologia como o Ethereum, como a Cardano, etc. Então, te dá uma liberdade muito grande de você escolher aonde você quer estar posicionado, como que você quer estar exposto a isso
e com a segurança de que está na sua mão. Você não precisa de ninguém para isso. Lógico que cada um, dependendo do volume que você tiver, você tem que escolher aonde você vai guardar a sua criptomoeda. Mas é uma liberdade muito grande e qualquer um pode entrar no mercado e deve, porque tem mais celulares no Brasil do que contas bancárias, né? Então, quer dizer, o potencial da cripto ele é maior no Brasil do que inclusive, você ter um volume de contas em banco, né? E esse ponto que você falou, Edu, de você poder guardar o seu próprio valor, para as pessoas que ainda não entenderam isso, imagina que você tem uma carteira mesmo, um tradicional, e você tem R$200 lá dentro. Esses R$200 fisicamente, ele é seu. Ele está sob a sua custódia. Exato. Né? Não está na mão de ninguém, não está na mão de um banco, não tem taxa. Aquele dinheiro é seu propriamente dito. Agora imagina que você tivesse essa própria carteira com uma criptomoeda que não seja física, que é criptografada no mundo digital, e você tivesse a mesma custódia. Quer dizer, o poder ele está na sua mão. E foi por isso que o mercado de cripto foi criado. Então, a primeira vez lá, voltando no white paper do Bitcoin, que hoje eu consigo entender quando eu leio, depois de muito tempo, ele dizia que a ideia era dar propriedade para as pessoas, né? E eu imagino que quem buscou e quem desenvolveu esse projeto, que a gente não sabe até hoje quem é, qual o grupo, mas é o codinome de Satoshi Nakamoto, a gente percebe que tem muita base de estudo de um livro da década de 70 que chama Desestatização do Dinheiro, que é um autor austríaco, e esse cara já falava na época que o dinheiro tinha que ter concorrente, que é humanamente impossível você imaginar que eu não tenho opção para receber meu salário que não seja na minha moeda fiduciária. E se o meu governo não está fazendo políticas monetárias que eu concordo? E se minha moeda se desvalorizou em frente ao mundo? Como é que fica meu salário? Como é que fica o meu poder de compra? Então, quem inventou a criptomoeda estava pensando exatamente nesses problemas e na resolução desse problema, para que a gente pudesse ter uma moeda forte, né, com características deflacionárias, porque além da divisibilidade que você falou, que tem 8 casas depois da vírgula, que todo mundo pode comprar uma fração, o mundo inteiro pode ter posse disso, ele criou um sistema de escassez, que é a grande sacada da cripto, para que ela não tenha para que não se afete ao longo do tempo o poder de compra e para que você possa ter aquela cripto na sua carteira e cada vez ela valendo mais. Você falou um negócio muito bacana que é o poder de compra, né? A grande preocupação, vamos lá, da maioria das pessoas, o que é? Você não perder poder de compra, né? Então, a poupança, né? Ou os fundos mais tradicionais, né? O de renda fixa, né? Que são, o foco principal é não perder em relação à inflação. Então, o dinheiro vai perdendo seu valor, mas você está protegendo no investimento para que você mantenha o seu poder de compra. Mas a loucura que acontece no mercado de cripto, que é por causa desses princípios, quando você tem cripto, né? Vamos falar do caso específico do Bitcoin, o aumento do poder de compra, não é nem a manutenção. Então, você compara o Bitcoin, a gente sempre olha um ano para trás. Ele sempre aumentou e muito o poder de compra dele, né? Fizemos até um post brincando lá que em 2012 um Bitcoin comprava um carrinho do Hot Wheels, né? Ficou excelente. 2012, né? E 2021 um Bitcoin comprou um Tesla, que é um carro de verdade, o mesmo um Bitcoin. Então, comprava o Tesla, né, Edu? Comprava, né? Que daí agora ele não quer mais. Não quer, mas não quer. Não sei como que ele acordou hoje. Se hoje ele vai querer, se ele não vai querer. Mas tá pagando. Se você for na exchange e liquidar um Bitcoin, você compra um Tesla lá. Mas a questão com um Bitcoin. Então, imagina só. Um Bitcoin, que na época lá atrás você vai falar que era, sei lá, 10, 12, 15 dólares, que seja, naquela época bem longínqua, né? E hoje você chegava um tempinho atrás também, passando de 35 mil dólares, 40 mil dólares, que é o preço de um carro. Então, olha o que é o aumento do poder de compra de uma reserva, né? Você estava fazendo a reserva em Bitcoin. E quando você entende e mais pessoas começam a entender, você aumenta as pessoas que estão fazendo poupando com Bitcoin.
né? É muito interessante esse movimento. Quando as pessoas entendem, aumenta aquele número de, a gente chama dos holders, né? Do pessoal que tá segurando o Bitcoin e não vende, né? O mercado continua volátil, mas você vê instituições já tendo reserva em caixa em cripto, né? Grandes empresas, você vê fundos de investimento já abrindo fundos para fazer aquisição de criptomoeda. Então, por quê? Porque eles entenderam que o poder do Bitcoin, ao longo dos anos, ele ganha poder de compra. Então, isso é muito legal e é um ponto que se todo mundo conseguisse olhar e entender isso, é o que você falou. Você consegue se libertar de um sistema financeiro, de repente, que pode estar te puxando para baixo. Tem países aí que acabam com a população, né? Então, em termos de uma inflação descontrolada, perda do poder de... Pega o seu salário para compra cripto, já se protege, né? E é o que está acontecendo. Então, tem países que, quando chega esse nível de descontrole, né, do próprio país, de como você poder controlar a inflação, etc., a população que conhece, que tem a informação, o que eles fazem? Eles se protegem em cripto e acabam tendo vantagem em relação a isso. Essa ferida, Estanca. E, Edu, até mês passado, o real tinha sido a 5ª moeda a mais se desvalorizar no planeta. E o brasileiro está começando a enxergar isso. Então, hoje, você tem um potencial no Brasil gigantesco das pessoas que já investem. Então, só um dado. Existe uma das corretoras, uma das mais famosas no Brasil, que é o mercado Bitcoin, que possui 2,7 milhões de clientes. E a maioria dos brasileiros não imaginam que o Brasil tem esse potencial todo. Quanto tempo demorou para a Bolsa ter 1 milhão de CPFs lá? Mas demorou muito. Em 2018, a Bolsa tinha 750 mil CPFs. 2018. Naquela época, tinha mais gente investindo em cripto no Brasil do que na Bolsa. Só que quando você fala isso para alguém, as pessoas falam, não é possível. E aí, eu até contextualizo, tem alguns amigos que eu mando até a pesquisa pública que a Receita Federal e o Ministério da Fazenda fizeram em 2018. Então, o que aconteceu? Em 2018, o mercado de cripto deu um boom e a Receita Federal falou, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, vamos pegar os dados de 2014 para cá e entender como foram as movimentações do mercado de cripto no Brasil. E aí eles vieram de 2014 e algo que é muito relevante, né, nessa passagem de ano de 2016 para 2017, em 2016 eles averiguaram que mais de 300 milhões foi negociado no ano em cripto. 300 milhões de reais negociados naquele ano de 2016. 16, né? 16. Agora, o que você acha que aconteceu em 2017? Que aí começou as bases regulatórias ao redor do mundo, a Suíça falando de cripto, o Japão. De 300 milhões, Edu, foi para 2017 para 8,3 bi de reais. Então, olha o potencial que a gente tem no mercado brasileiro. Olha quantas pessoas que estão ingressando nesse mercado, que estão entendendo que ficar refém apenas da moeda fiduciária talvez não seja um bom negócio. Você pega até de referência o dólar, né? O dólar também está se desvalorizando ao redor do mundo. Sim. Então você tem uma pandemia acontecendo, os governos imprimindo moeda de maneira desenfreada, e isso acarreta o poder de compra. Então, nada mais justo que as pessoas começarem a se proteger em outras alternativas, né? Então, a alternativa anterior era o dólar. Agora está sendo a cripto. Porque não é justo, né? Não é justo com aquela pessoa que poupou dinheiro, vamos dizer em dólar, guardou, tem sua poupança, vamos falar em outro país, ele está lá, está guardando sua poupança em dólar, enquanto isso, ele está guardando e do outro lado, imprimindo dinheiro, gerando inflação e comendo essa reserva. Então, o esforço que você fez para guardar aquele dinheiro não vale mais aquilo, ele vai valer menos. Então, é uma questão delicada, né? Porque envolve toda uma questão de planejamento familiar, né? Como que as pessoas se planejam para guardar para o filho, uma poupança, para você pagar a universidade dos filhos. Então tem todo como você monta um planejamento que depende de você, chega um fator externo e começa meio que desmanchar aquilo que você fez. Não tem o que fazer. Não tinha o que fazer, né? Em relação ao real, não tem o que fazer. Hoje, quando eu vejo a cripto trazendo um equilíbrio mundial em relação a isso, né? Então, vai ter nós estamos passando realmente por um momento de turbulência, pandemia. É uma questão que eu nunca imaginei que a gente fosse passar. Ou se fosse, seria uma coisa muito breve, né? Já seria descobrir vacina rápido, já vacinar, ou algum tratamento e tal.
mas realmente impactou muito o mundo inteiro. Então, você vê que muitas... principalmente, você vê muitos países que tiveram uma degradação grande em relação à pandemia. Muitos postos de trabalho foram encerrados no redor do mundo inteiro. Então, muitos países não estavam preparados para lidar com isso, tanto economicamente quanto para a estrutura. Então, deu um abalo muito grande em toda a economia mundial, né? Teve um desbalanço nesse sentido. Então, e nesse meio do caminho, nesse meio desse desbalanço, também veio a curiosidade de grande parte da população para entender como que eu me protejo, quais são as alternativas e tal, e pum, caíram na cripto. Por isso que no market cap, antes da pandemia, que estava abaixo dos 500 bilhões de dólares, chegou a bater 2,4 trilhões de dólares, né? Então, houve uma injeção de dinheiro muito grande no mercado de criptomoedas, e justamente foi um teste. Foi o que o Elon Musk fez com a Tesla. Eles compraram 1,5 bi de dólares, né, em Bitcoin, e pegaram 10% disso, liquidaram em um dia para testar se tinha liquidez no mercado. Absorveu, normal. Então, quer dizer, funciona. Se você tiver lá, se quiser liquidar em um dia 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, o mercado não vai nem sentir. Então, quer dizer, é uma máquina que já está funcionando, já se provou, e esse processo de incerteza da pandemia acelerou muito o conhecimento e essa questão desse conhecimento mais capilar, né? Então, foi mais para a grande massa, começou a entender o que é. Poucos começaram a comprar, mas eu acredito que nos próximos meses aí a gente vai ter uma alta grande aí do mercado de entrada de novos investidores, que espero que eles entrem conscientes e não simplesmente no movimento manada. Então, se a pessoa entende os fundamentos e entra consciente, ela entra para o mercado mais saudável. Longevidade. Né? Para longevidade. É aquela poupança, né? Para poupar, e não para ficar especulando, quero ficar rico em uma semana, quero ficar rico em um ano. Os famosos arrasta para cima, vem comigo, vamos dobrar o capital. Isso que eu te explico no caminho, arrasta para cima que eu te explico no caminho. Aí é complicado, né? O negócio vamos ver a longo prazo, vamos montar um plano de aportes mensais. Sobrou aqui no 13º, qual que é um percentual que eu estou confortável de deixar 2 anos em cripto, 3 anos. Quando as pessoas de cabeça de longo prazo começarem a entrar no mundo de cripto, aí sim vão surgir os novos milionários aí dos próximos anos. Os famosos holders, né? E até um dado aí interessante, que em 2017 o Bitcoin ele teve uma ascensão muito grande, né? Ele chegou a bater 20 mil dólares na época e depois ele acabou caindo de forma muito intensa. E por que aconteceu isso? Porque na época existiam poucos holders, que são aquelas pessoas que visualizavam o Bitcoin a longo prazo. Existia muito mais especulador no mercado do que as pessoas que entravam no mercado a longo prazo. Já em 2021, esse número de holders aumentou e muito. Por isso que você vê oscilações no mercado de cripto, que é natural, são voláteis, mas você não vê o Bitcoin derretendo como aconteceu em 2017. Porque as pessoas hoje entenderam os fundamentos disso. É óbvio que sempre vai haver especuladores, os traders, as pessoas que entram no mercado para retirar dinheiro a curto prazo. Mas hoje as pessoas elas entenderam que isso pode ser uma reserva de valor. Então tem muita gente pegando o Bitcoin, guardando nas suas carteiras, nas suas cold wallets e deixando dentro de casa, deixando num cofre de um banco ou em qualquer coisa, porque estão pensando em longo prazo, já estão pensando na aposentadoria, já estão pensando na faculdade dos filhos. E eu acho que esse movimento ele tem acontecido de forma mais acelerada, né? Ao ponto de a gente um dia talvez ver o Bitcoin batendo R$1 milhão. Pode ser que aconteça. Eu não acho isso impossível, não. Na verdade, eu acho bem provável. É só uma questão de calibrar quanto tempo isso vai levar. O tempo é difícil de imaginar, né? Tem alguns bidus que falam, não, vai estar em tal dia, tal. Eu acho que é muito difícil essa previsão. Mas é o que você falou, se o Bitcoin em 2009 custava 10 centavos de dólar, hoje está batendo os 35 mil dólares e já bateu 65, quem duvida do potencial dele? Né? O Bitcoin ele hoje é um adolescente de 12 anos que ainda tem muito para crescer até a fase adulta. Então ninguém mais questiona isso, sobre a ideia de multiplicar mesmo o capital ao longo dos anos. Eu estava até falando no Gymcast anterior, eu comentei sobre
sobre essa questão de quando entrar, né? Quando lá em 2010, 2011, 2012, até 2015, eu não entraria. Porque a tecnologia era a mesma, os fundamentos não mudaram, mas você não tinha uma integração com o mercado tradicional. E eu sempre acreditei que quando ele viesse para o mainstream, aí sim a gente teria, aí sim seria um momento que eu acho, bom, legal, deu certo. Porque até ali ele podia ser só um experimento. Ele podia ficar num núcleo de desenvolvedores que podia ser um dinheiro utilizado para programadores, uma coisa muito mais nichada. Mas quando, em 2016, 2015, finalzinho de 2015 para 2016, eu e o Fábio, a gente enxergou, fomos para a Suíça e vimos que tinham bancos que já estavam preparando seus cofres para guardar criptomoeda, para fazer custódia. Quando nós vimos que a Bolsa da Suíça estava desenvolvendo plataforma para negociar tokens, né, digitalmente, né, que era a SDEX, que é a da Swiss Stock Exchange. Quando a gente viu que tinha todo um mercado, alguns países escrevendo regulamentos para como tratar as criptomoedas. Eu falei, opa, peraí, isso no médio e longo prazo vai vir para o mainstream. E foi o que aconteceu. Né? Tem jurisdições que já estão emitindo fundos e já fazem a custódia de criptomoeda dentro do fundo. Então, você viu todo o mercado, a gente enxergou aquilo. A gente chegou no Crypto Valley, lá tinham 15 empresas, 16 empresas, eram quase menos de 20 empresas. Quantas empresas tem hoje, Edu? Hoje mais de 1.000. Quem me atualizou foi o diretor de... Cresceu um pouquinho. Commercial Affairs lá do Cantão de Zug. Cresceu muito. 1.000 empresas de blockchain, né? Blockchain related. Então, você pega desde emissores de cripto, empresas de KYC, empresas de custódia, empresas de trade, empresas de serviço para cripto, empresas de ATM, de caixas eletrônicos para cripto, bancos de cripto, gestoras de cripto. Tem tudo. Tem categorias e categorias lá no Crypto Valley. Cada uma dessas categorias tem 50, 100 empresas. Então, foi criado todo... Aí a gente vendo o que está acontecendo, por isso que é importante esse nosso papel aqui até do Gymcast e passar isso. O mundo está mudando e nós estamos vendo. É como se fosse aquelas obras do metrô que acontece, tá tudo por baixo, ninguém tá vendo, né? Mas tá construindo túnel, tá colocando os trilhos, a parte de energia, toda a estrutura. E aí, de repente, pum, só faz a estação do metrô lá e começa a funcionar. Quer dizer, pô, como que isso apareceu? Não aqui no caso do nosso país, que ele demora muitos anos para isso acontecer, mas normalmente... vai acontecer uma hora. Mas acontece, mas em países onde acontece rápido, isso você não tá vendo aquela obra acontecendo, quando você vê, tem toda uma estrutura. Então, a cripto é a mesma coisa. Nós estamos vendo o trabalho que está acontecendo lá nos bastidores, é muito trabalho. E quando vier isso pro mainstream, aí isso aí é o dinheiro que vai entrar, o market cap não vai ser 2 trilhões, não vai ser 3 trilhões. Você pode multiplicar aí por 10, por 20 vezes aí, tranquilamente, nos próximos aí 5 anos, 5, 6 anos. Então, é o que a gente enxerga. E quando as pessoas começarem a enxergar isso e ver, vamos se posicionar de forma saudável, né? Com o que você pode posicionar. Nunca colocar um dinheiro que você pode precisar, nunca expor a sua reserva de emergência. Você tem que colocar aquilo que você não vai mexer. Sabe aquele dinheiro que você fala assim, eu vou guardar esse dinheiro, eu não quero mexer nele por no mínimo 5 anos, com certeza não precisarei nos próximos 5 anos? É esse que é o dinheiro para você colocar e não deixar a ganância te expor a mais risco. Porque no momento que você se expõe mais do que você pode, essas oscilações de mercado, elas te abalam. Você sai, você vende, você perde dinheiro, você perde investimento. Já vi gente pegando empréstimo para comprar cripto, tá errado. Tá errado, não é assim que faz. Então acho que se a pessoa tiver... se for centrada, né? Fala assim, bom, eu vou fazer um planejamento de posicionamento em cripto. Eu acredito muito que essas pessoas vão fazer grandes fortunas no mercado. Grandes fortunas mesmo. Isso é possível de te movimentar de classe social. Você pode tranquilamente sair da classe média e ficar realmente muito bem no médio e longo prazo. No médio e longo prazo, que eu digo de 5 anos para 10 anos, assim, eu vejo... não consigo, não sei se é porque eu estou tão inserido no mercado, mas eu não consigo ver
outra possibilidade no planeta de você se movimentar de uma forma tão sólida e tão rápida, vamos falando 5 anos, 10 anos, do que o mercado cripto. Eu não consigo enxergar. Agora, se você enxerga... Não. Na verdade, o mercado de cripto é a melhor oportunidade que a gente tem hoje, né? E, assim, é muito chato a gente voltar sempre no exemplo de pandemia, porque a gente está vivendo um momento muito delicado, mas se você parar para pensar, em momentos de pandemia, o mercado de cripto acelerou. E por que acontece isso? Não só pelos fundamentos da criptomoeda, mas também pela criptomoeda estar descorrelacionada de forma geral a empresas e mercado tradicional. Então, vou dar um exemplo disso. Na época de pandemia, as maiores empresas do mundo pararam de faturar, pararam de produzir, pararam de receber. É claro que existem negócios e negócios, teve alguns nichos de mercado que evoluíram muito, né? Então, exemplo do álcool em gel e de alguns outros produtos. Mas e-commerce também. De modo geral, muitas empresas travaram as suas portas, muitas empresas fecharam. E se você parar para pensar, essas maiores empresas do mundo representam PIBs dos nossos países. E aonde que entra a cripto nessa história em relação a isso? Ela não se correlaciona. Então, ela é de fato antifrágil. Ela suporta porradas maiores desse mercado. E a gente entende que o mundo sempre vai passar por crises. Então a gente teve a crise da pandemia agora, há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos, a crise do subprime em 2008 nos Estados Unidos, que foi um problema de crédito, né, relacionado ao mercado de hipotecas. Então a gente entende que o mercado, de maneira cíclica, ele sempre vai passar por crise. Tem um vídeo muito legal do Peter Lynch, que é um dos maiores investidores da história da Bolsa Americana, que diz isso, que a pessoa que entende os ciclos consegue se posicionar melhor. Então, a maior oportunidade que eu vejo de fato, e eu concordo com você, Edu, é no mercado de cripto, pelos fundamentos que ele tem, por ser de fato descorrelacionado com alguns princípios da economia tradicional e por trazer proteção financeira, por dar a liberdade da pessoa escolher a moeda que ela quer. Então, ela vai ler um projeto de uma criptomoeda, vai ver se aquilo faz sentido, se os fundadores aceitaram no propósito, acertaram, se a comunidade aprova aquela cripto, para que ele possa posicionar o dinheiro dele em alguém que está construindo algo que descorrelaciona com a moeda fiduciária, que é a grande questão, né? Eu lembro que quando eu era moleque, eu pegava ônibus, né? Eu sempre fui muito agitado e minha mãe, ela não conseguia muito me controlar. Então, com 9 anos de idade, eu pegava ônibus escondido. E eu lembro que na época a passagem custava, sei lá, 35 centavos, 45 centavos. Pô, faz tempo, hein? Mas faz muito tempo. Mas olha o que aconteceu de um tempo pra cá. Quando eu pegava ônibus do meu passe, era um bilhetinho, você destacava e entregava pro cobrador. Exato. E devia ser esse preço, era menos de R$1. Quando não passava por baixo, né? Às vezes não tinha dinheiro, né? Saía escondido, pô, às vezes até passava por baixo, né? Mas até estava falando isso ontem para um amigo. Pô, o que você fazia há 10 anos atrás, quando você entrava no supermercado e tinha R$100 para gastar? Com R$100 no supermercado, há 10 anos atrás... Era uma compra, hein? Quantas coisas você comprava? Era uma compra, hein? Era uma compra enorme. Você conseguia fazer uma compra para a família. Hoje, esses mesmos R$100 você não consegue. Então, as pessoas estão visualizando o grande potencial desse mercado para a reserva de valor, né? Então, com certeza, os próximos milionários e bilionários nascerão nesse mercado. A gente tem o exemplo do Vitalik, né? Sim. O fundador mais novo bilionário, Ethereum, né? Que é o mais novo né? Do mercado de cripto. E ele tem quantos anos, Edu? 20 e poucos, né? 26 anos. 27. Menos de 30. Então, olha que legal você chegar antes e beber água limpa de alguma coisa que ainda as pessoas estão, olha, não, deixa eu ver... Não, calma aí, deixa eu entender. Pelo menos perto dele nós estamos lá. Exato. Né? Já até sei onde fica Ethereum lá na Suíça. Então, a gente pelo menos estamos indo junto, né? Sim. Estamos no caminho, né? Vamos lá. Estamos nessa barca. E eu tenho até alguns amigos, né? Que eu comecei a falar de cripto há 3 anos atrás. Eu tenho um grande amigo e eu falava para ele de cripto, ele falava, não. É bolsa e fundos imobiliários. Ele tinha uma resistência muito grande. E aí, anteontem, ele assumiu para mim que hoje ele tem mais dinheiro em cripto do que na bolsa. Então, assim, olha que legal que acontece, né? Quando a gente começa
a espalhar esse movimento do bem, lógico, tendo muita cautela, como você falou. Não é um mercado para vir e tirar dinheiro de imediato, ele é longo prazo. Então, quando a gente começa a espalhar isso, o quanto que a gente pode ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Legal, não, eu concordo. Eu acho que é isso mesmo. O nosso trabalho agora, grande parte que está me trazendo, inclusive, muito prazer, é levar esse conhecimento, pelo menos cutucar e a pessoa falar, opa, peraí, se eu estudar isso aqui, talvez eu consiga me diferenciar, eu consiga evoluir financeiramente. Sim, então se eu conseguir transmitir isso para as pessoas, né, a gente, né, com o Gymcast, com tudo que a gente está fazendo, para mim vai ser muito gratificante. Eu acho que vai ser uma contribuição muito bacana que a gente deixa aqui quando a gente não estiver mais aqui na Terra, né? Então, eu acho que isso que motiva, que faz eu acordar 4 horas da manhã, 4h30, né? Hoje eu acordei 4h30, radiante, já sai naquela energia e tal. Você sabe, 10 da noite estamos aqui ainda e nada para a gente. Pô, tem que pegar avião para ir para lá, pega, vai, apresenta e tal. A pandemia deu uma travada nessa questão de evento e palestras e tal, mas eu não vejo a hora da gente conseguir de novo lotar auditórios e falar sobre cripto, discutir, sabe aquele corpo a corpo nos eventos, explicar. Isso eu acho que é muito legal. Então, eu tô com certeza a melhor fase da minha vida e tô muito contente de poder disseminar esse conhecimento que a gente foi buscar lá no núcleo do desenvolvimento das criptomoedas, que é o Crypto Valley lá na Suíça, lá em Zug. Bom... E dá pra ver, viu, Edu? Essa sua felicidade é nítida. Né? Tá nos seus olhos, tá na maneira como você fala. E esse é o grande prazer do negócio. Porque a gente busca de um propósito, né? Então, quando a gente for embora, que legado que a gente vai deixar pra humanidade? Isso é o mais importante. Não, porque dinheiro é muito legal, traz conforto, é muito bacana você poder fazer as coisas que você tem vontade. É uma coisa que eu vejo como essencial para você ter uma vida equilibrada. O dinheiro, ele é importante, mas ele também, mas ele não é tudo, né? Se você... Com certeza. Não é tudo. Você realmente poder deixar algo para as pessoas e você conseguir incentivar as pessoas a evoluírem, né? E elas realmente evoluírem, pô, isso não tem preço. Isso não tem preço, é o que, para mim, o que movimenta e sempre vai movimentar. Então, quer dizer, até no dia que eu puder aposentar, eu sei que eu não vou aposentar, eu vou trabalhar para sempre. Bom, muito bom o bate-papo. Obrigado, viu, Bruno? Ótimo. Obrigado pelo bate-papo. Vamos fazer outras vezes aí. Só convidar. Não, vamos fazer. Eu adorei. Não, com certeza. Nas próximas eu provavelmente vou estar fora, mas a gente pode fazer até online. Vamos ver com o pessoal a programação aqui, a gente fala com eles, vamos tentar fazer outros. Mas obrigado pela presença e pessoal, muito obrigado por ter acompanhado esse nosso episódio aqui do Gymcast e até a próxima.